Meus caros amigos, amigas que acompanham a Canção Nova, uma alegria. Estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Vamos fazer como sempre fazemos, rezar, pedindo a graça de Deus, pedindo a bênção de Deus, para que a gente possa fazer um programa de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto muito daquele Salmo 66, versículo 2, que diz assim: que Deus te dê a sua bênção, a sua graça, e que a sua face resplandeça sobre ti. Vamos pedir isso ao Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que disseste: sem mim nada podeis fazer. Tenha misericórdia da nossa fraqueza, da nossa miséria e nos dê hoje a sua graça e a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José é tão importante na vida da igreja porque é o pai de Jesus Cristo. Jesus teve uma mãe, mas teve um pai também adotivo, um pai legal, a igreja chama de pai nutrício, por vontade de Deus, né? Por vontade de Deus. Porque quando São José quis abandonar Nossa Senhora, o anjo foi mandado por Deus para dizer para ele: eu quero você para pai do menino. Não é? E José assumiu. Então, é pai mesmo. Porque o pai do coração não é menos do que o pai da carne, o pai do sangue. Né? Então, é por isso que o Papa Pio IX, 1870, proclamou São José patrono universal da igreja. Assim como Nossa Senhora é mãe da igreja, São José é pai da igreja. Por isso que toda a igreja, toda a capela precisa ter a imagem de Nossa Senhora e de São José. Mesmo que seja igreja de Santo Antônio, igreja de São Benedito, mas tem que ter o pai e a mãe, que são os grandes patronos da igreja. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, disse uma vez o seguinte: que em toda a festa de São José, ela lhe fazia um pedido e nunca deixou de ser atendida. Nunca deixei de ser atendido. E São José me livrou de muitos perigos, até perigos que eu nem fiquei sabendo. Então, é uma devoção muitíssimo importante. Muito bem, temos aqui várias caravanas do Nordeste hoje aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, né? Temos aqui uma caravana de Timbaúba, no Pernambuco, tá ali, da paróquia de Nossa Senhora das Dores. Uma caravana de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Recife, paróquia de Nossa Senhora da Conceição, caravana de Camutanga, em Pernambuco. Eu já estive lá em Camutanga. Eu acho que foi o lugar mais longe que eu já fui na minha vida. Mas eu cheguei lá. Fizemos um encontro de casais, lá com, acho que uns 80, 100 casais, né? Lá em Camutanga, em Pernambuco. Caravana de Lagedo, em Pernambuco. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Camocim, Pernambuco. Jucás, no Ceará. Está ali, Rio Grande do Natal, Rio Grande do Norte, Juiz de Fora, Minas Gerais, não é? E Caruaru, Pernambuco. Sejam bem-vindos, muita gente do Nordeste aqui na Canção Nova, neste final de semana e aqui na nossa Escola da Fé. Muito bem-vindos. Eu quero começar o programa mostrando este livro, né, que é um livro comemorativo da Canção Nova, né? Foi escrito pela Ana Paula Guimarães, que foi superintendente da televisão muito tempo, a esposa do Felipe Jardim. Né? TV Canção Nova, a vida é por trás das câmeras. Né? São 25 anos de história da televisão, história de sangue, suor e lágrimas. Mas, graças a Deus,
hoje atinge o Brasil inteiro, continuando com uma luta tremenda, né? Porque não é fácil cobrir todos esses custos. É um livro que você vai conhecer toda a história da Canção Nova. Maravilhoso. Desde a pedra fundamental da TV, que eu me lembro muito bem, que eu já estava aqui, né, até os nossos dias de hoje. Muito bem. Eu quero também já indicar aqui, vamos continuar tratando hoje do nosso programa, do sacramento da confissão. Inclusive, já tem aqui algumas perguntas que chegaram já, às vezes pelo Facebook, pelo e-mail do programa, que é escoladafé@cançãonova.com. Você pode mandar sua pergunta. E eu quero indicar aqui livro que alguém queira estudar esse assunto mais a fundo. Por que confessar? Como confessar? Muita gente tem dificuldade para conversar, então esse livrinho que eu escrevi é para ensinar. Por que a gente se confessa? Como que a gente se confessa? Como é que eu faço o exame de consciência? Como é que eu converso com o padre? Como é que eu faço o ato penitencial? Como é que eu faço, né, o ato de contrição? E assim por diante. Também tem esse livro, Os Sete Sacramentos. Um deles é a confissão, mas aqui também nós temos todos os outros sacramentos, que nós estamos tratando aqui neste ano. Esse livro, Os Pecados e as Virtudes Capitais, ajuda a fazer o exame de consciência. O exame de consciência pode ser feito de várias maneiras, seguindo, por exemplo, os 10 mandamentos, aonde que eu feri a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Porque o catecismo da igreja ensina que o pecado grave é aquele pecado que você comete contra os mandamentos. Matar, roubar, pecar contra a castidade, né? Etc. E também os pecados capitais, soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Então você vai examinando. Então o exame de consciência é muito importante. Esse livro aqui ajuda você a fazer o exame de consciência. Pode ir até anotando, entendeu? Para não esquecer, na hora da confissão, você pode até ler. E aí eu queria pedir para os sacerdotes terem paciência. Porque às vezes eu recebo reclamações, inclusive tem pergunta aqui, de pessoas dizendo assim, olha, eu nem comecei a contar meus pecados, o padre já me deu absolvição. Opa, não pode, senhor padre. Tem que ouvir o penitente até o fim, para você poder orientá-lo naquele pecado que ele está cometendo, como é que ele vai deixar de cometer, qual é a penitência que você vai dar para ele se corrigir naquele pecado. Então, olha, a missão do sacerdote, as duas missões mais importantes do sacerdote é celebrar a Eucaristia. O médico não pode celebrar a Eucaristia, o dentista não pode celebrar a Eucaristia, o pedreiro não pode celebrar a Eucaristia, o leigo não pode celebrar, tem que ser o padre. Então, o padre tem que celebrar a Eucaristia com zelo, com amor, com carinho. E tem que atender confissão, porque o psiquiatra não pode atender confissão, o psicólogo não pode, o médico não pode, o dentista não pode, só o padre. Não pode ser diácono, tem que ser o padre. E ele vai tirar os pecados do penitente, que livra o penitente do inferno e leva para o céu. Então, é algo seríssimo. Ok? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Bom, aqui quero mostrar rapidamente vários livros que você fica à disposição aí para a gente aumentar a nossa formação cristã. Nós temos que ter hoje uma formação cristã boa. Nós estamos vivendo num mundo cheio de falsas doutrinas e falsos profetas. Eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas e Falsos Profetas, onde eu cataloguei mais de 100 religiões falsas, seitas falsas. Falsas em que sentido? Não coaduna com a fé católica. Não é que a gente vá hostilizar, nem vá ofender, não. Apenas vai mostrar o seguinte, não compactua, não fecha com a fé católica. Então você não pode ser católico e viver essa outra religião. São mais de 100. Bom, aqui vocês estão vendo 4 cursos gravados em CD. É um curso sobre a Bíblia, mais ou menos 100 horas. Aqui tem, nessa caixinha tem 10 CDs. Cada CD tem aí mais ou menos 10 horas de gravação, explicando cada um dos 72 livros da Bíblia. É um curso que você fazer em 6 meses, 1 ano. Mesma coisa o Catecismo, 40 horas. História da Igreja, 100 horas. É o curso que eu dou no Seminário de Teologia da Canção Nova. Só que no seminário são 2 anos de curso. A Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. São 4 disciplinas. Aqui eu juntei tudo numa linguagem assim, mais simples, né? Tem mais ou menos 100 horas. E um curso sobre família, que é um curso de 25 horas, pegando desde o namoro
até a viuvez, porque eu recebo muitos pedidos para pregar retiro, para casar e tal, mas não dá tempo, eu recebo 5, 6 pedidos por semana, então não tem como atender, não tem. Então, gravei esse curso, que aí pelo menos quem quiser ouvir. Aliás, esse curso é mais do que eu faço no final de semana, porque no final de semana eu faço umas 6, 7 palestras, né? Sexta-noite, sábado e domingo. Aqui não, aqui tem 25 horas. Então, você pode estudar com mais detalhes. Bom, quero avisar, já vou falar depois de novo, que do dia 15 a 17 de maio, vai estar aqui na Canção Nova o Dr. Scott Hahn, aquele que escreveu, né, O Banquete do Cordeiro, esse livro aqui. Escreveu também Todos os Caminhos Levam a Roma, que ele conta a conversão dele do protestantismo para a Igreja Católica. É o homem que eu considero que mais conhece Sagrada Escritura que eu conheço. Ele é doutor em Sagrada Escritura pela Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Estive na casa dele 2 vezes, ele tem cerca de 40 mil livros na casa dele, catalogados, tudo com fichinha. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Não é? Temos aqui um outro livro dele também, Salve Santa Rainha, um ex-protestante falando da Virgem Maria, e aqui ele explica por que os protestantes não entendem certas coisas da Virgem Maria, que nós católicos vivemos. E um outro livro que ele escreveu também, em inglês, Reasons to Believe, Razões para Crer. Por que nós cremos? Qual é a razão da nossa fé? É um homem que sabe explicar as coisas com uma profundidade que eu fiquei, para vocês terem ideia, os livros dele são recomendados pelos cardeais dos Estados Unidos, o cardeal de Boston, o cardeal de Nova York, o cardeal da Pensilvânia, recomendam os livros. Você pega o livro do Scott Hahn, tem atrás as recomendações de vários cardeais. Por exemplo, aqui, olha, este Salve Santa Rainha está aqui, cardeal Edward Egan, arcebispo de Nova York, reverendo Justin Higley, arcebispo de St. Louis, Padre Bertrand de Margerie, sabe, tem recomendações de pessoas muito importantes. Então, vale a pena a gente conhecer. Vamos começar o nosso estudo, continuar o nosso estudo sobre a confissão, sacramento da penitência. Quem tem acompanhado a Escola da Fé sabe que já falamos alguma coisa sobre isso. Escola é assim, cada dia você tem um capítulo, né? Bom, reconciliação com a igreja. Eu expliquei que a penitência, a confissão, nos reconcilia, primeiro conosco, porque o pecado ofende a gente em primeiro lugar. Por quê? Diminui a nossa santidade. Ofende a Deus e ofende a igreja. Por quê? Porque nós somos membros de Cristo. Quando você machuca a mão, todo o corpo fica machucado. Então, quando você confessa com o ministro da igreja, você se reconcilia com a igreja. Ok? Então, a disposição para a confissão. Primeiro, temos que fazer um exame de consciência. Já falei aqui, exame de consciência, você não pode chegar para confessar, já ir chegando... Não, você tem que fazer um exame de consciência. Principalmente se você faz 1 mês que não confessa, 1 ano que não confessa. Onde é que eu pequei? Pega aí os 10 mandamentos. Esse livrinho, eu tenho aqui uma série de perguntas para ajudar a pessoa a fazer o exame de consciência. Eu deixei de ir à missa ao domingo por preguiça, eu falei mal dos outros, eu profanei alguém, eu roubei alguma coisa, eu participei da corrupção lá naquela licitação, lá na prefeitura, lá no estado, lá na presidência, entendeu? Aí você, opa, vai marcando, para você apresentar para Deus, entende? É muito importante o exame de consciência. Não é? Arrependimento dos pecados. A pessoa tem que estar, para ela ser perdoada, ela tem que estar arrependida. Não adianta você confessar, eu fiz um pecado, vou confessar, mas não estou arrependido, vou fazer de novo. Opa, não vá confessar. Tem que estar arrependido. Ofendi a Deus. Podia ter perdido o céu e até merecido o inferno. Estou arrependido. Seja por atrição ou seja por contrição. Qual é a diferença? Atrição, você está arrependido porque você tem medo do castigo. Contrição, você está arrependido porque você ama a Deus e você ofendeu a Deus. Então, o melhor é a contrição. Mas a igreja fala que a atrição também tem um certo valor, né? Você confessar, deixar o pecado, porque você também sabe que o pecado pode te
levar a uma condenação. Não é de todo descartado, não. Mas a contrição é melhor do que a atrição. Propósito firme de não pecar. Outra coisa importante, eu prometo a Deus que eu não vou mais pecar. Ah, mas se eu pecar, é outra história. Aqui agora eu vou prometer a Deus que eu vou lutar para não pecar. Ah, mas deixa o futuro na mão de Deus. Se você cair, você vai confessar de novo. Agora, o que não pode é tentar a Deus. O que é tentar a Deus? Ah, eu vou confessar, mas vou pecar de novo, porque eu confesso de novo. Aí não. Você tem que sair da confissão o seguinte: eu não quero mais cometer esse pecado. Eu vou tomar providências para não pecar. Vou rezar, vou vigiar. Jesus, vigiar e orar. Então, aquela ocasião que me levou ao pecado, eu não vou mais me expor àquela ocasião. A gente tem que ser honesto com Deus. A moral católica diz assim: se você se expõe a uma situação de pecado sem necessidade, você já está pecando. Antes mesmo de cometer o pecado, porque você já está abusando da sua fraqueza. Se você sabe que naquele ambiente, naquela situação, você vai pecar, e você vai lá, esse pecado de mal intenção já é um pecado. Então, se eu sei que ali é perigoso, ali é um lugar que eu vou ofender, então não vou lá. Entendeu? A gente tem que ser honesto com Deus. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Deus lê o coração da gente. Bom, muito bem, pode passar, Fernando. Confissão total dos pecados. Por que não devemos esconder nossos pecados do sacerdote? Claro, não pode esconder o pecado do sacerdote, porque isso aí se chama sacrilégio. O que é o sacrilégio? Sacrilégio é você profanar um sacramento. Por exemplo, você comungar em pecado mortal, você, não sei, né? Você profanar um sacramento chama-se sacrilégio. Ora, você vai confessar e você esconde o pecado, então melhor não confessar. Então tem que contar tudo. E não pode também ficar dissimulando, né? Eu me lembro que Dom Irineu contava uma história, que o sujeito foi confessar e disse ao padre: padre, eu roubei uma corda. Uma corda, meu filho? Então devolve a corda. Só isso? Não, padre, é que a corda está amarrada num burro. Eu roubei a corda, o burro veio junto. Ah, peraí, então devolve a corda, devolve o burro. Só isso? Padre, atrás do burro tinha uma carroça. E a carroça está cheia de milho. E o cara falou para o padre que roubou uma corda. Quer dizer, pode tapear o padre, mas não tapeia Deus. Então não pode também dissimular. O catecismo da igreja diz assim, que pecado grave, a gente tem que contar quantas vezes cometeu. Eu adulterei, quantas vezes? Eu roubei, quanto? Quanto? É diferente você roubar R$10 e roubar R$1.000. É diferente você roubar sozinho e você roubar em grupo. O conluio agrava a pena, entendeu? Então a confissão tem que ser clara. E não tenha medo do sacerdote. O sacerdote está careca de ouvir pecado. Ninguém vai matar ele do coração, não, pode ter certeza. Muito bem, vamos para o intervalo. A Fernandinha está mostrando a placa aí para mim. Daqui a pouquinho a gente volta, porque o intervalo, você vai ver, é bastante rápido.